o verbo estava com o Deus e o verbo era o Deus? Não, isso porque não é assim que está no grego koiné. Está da seguinte maneira: o verbo estava com o Deus e o verbo era Deus. Mas qual que é a diferença? Para explicar, vamos dar um exemplo. Digamos que eu digo para você: José estava com o homem. O homem com quem José estava é alguém específico, não é qualquer homem ou um homem qualquer. E logo na próxima frase eu digo: e José era homem. O meu objetivo na frase não é dizer que José é o mesmo na qual, na presença, ele está. Tal frase nem faria sentido. Mas o meu objetivo é dizer que José e o homem na presença na qual ele está compartilham de algo em comum, que é a humanidade ou ser homem. Algo similar acontece no grego koiné em João 1, que diz assim: Enarre en ho logos, no princípio era o verbo. Kai ho logos en pros tonteon, e o verbo estava com o Deus. A palavra aqui, ho logos, é o verbo. Pros significa estar diante, perante o. Ton seria o artigo definido e theon, Deus. Então seria: o verbo estava com o Deus. Logo na terceira frase nós temos o seguinte: kai theos en ho logos, e não kai ho theos en ho logos. Se estivesse dessa maneira que eu estou dizendo, kai ho theos en ho logos, seria da seguinte maneira a tradução: e o Deus era o verbo. E não é assim que está, apenas e Deus era o verbo. Isso porque Deus não é um nome ou uma identidade, é apenas uma qualidade que o verbo tinha junto ao seu Pai. Isso porque o título Deus não é dado só a Yahvé, a qual o verbo estava presente diante dele, mas é dado a outros, como Moisés, como a anjos em Salmos 8:5, a magistérios em Salmos 82:6, em 2 Coríntios 4:4, a Satanás. Então o título Deus é dado a outros, que não é o próprio Deus Todo-Poderoso. Então quando o título Deus é dado a Jesus, não é de identidade, e sim de qualidade.